nós estamos discutindo como é que é a comunicação neural e vamos discutir os circuitos de neurotransmissão. Na aula anterior, né, ontem, nós discutimos a questão de que a célula é uma bateria, a propriedade da membrana, gerando, né, o potencial de membrana, que ela tem uma diferença de potencial entre o meio intra e extracelular, o potencial de ação, como é que ele é gerado, os potenciais locais, né, a propagação do potencial. Vimos, né, na primeira parte da aula de hoje, né, as propriedades gerais da sinapse. E agora vamos ver as ações, né, dos neurotransmissores, que nós vamos chamar de ação ionotrópica e metabolotrópica. Na verdade, não é o neurotransmissor em si que promove essa ação, é a interação entre o neurotransmissor e o receptor. Então, aqui o importante é a gente poder entender como é que são os receptores pós e pré-sinápticos, que é isso que a gente vai ver agora. Então, quando eu tenho, né, uma liberação de um neurotransmissor em uma sinapse, né, que nós vamos chamar de uma sinapse química, né, eu vou ter uma ação pós-sináptica e essa ação pode ser ionotrópica e metabotrópica. Quando nós falamos de ionotrópica, é o que nós já falamos. Então, eu libero o neurotransmissor, ele vai se ligar a um receptor, né, na membrana pós-sináptica e vai produzir um PEPS, que é um potencial pós-sináptico excitatório, ou um PIPS, um potencial pós-sináptico inibitório. Mas ele pode também promover uma ação metabotrópica, ou seja, trópica, que ele vai atuar aqui, ionotrópica, no íon, vai promover fluxo iônico, e aqui vai promover alteração no metabolismo da célula. E essas alterações podem ser no metabolismo intracelular ou inclusive no próprio genoma da célula. Então vejamos, eu estou dizendo para vocês que numa sinapse, um neurônio pode atuar sobre um outro neurônio e promover modificações no genoma. Não uma mutação, eu estou promovendo a ativação de um gene, né? Ou seja, aumentar a síntese de proteína ou diminuir a síntese de uma proteína específica e etc. Então, isso aqui, nós temos aqui os 3 tipos de respostas, né? Então, vejamos o que nós vamos chamar de respostas pós-sinápticas rápidas e respostas pós-sinápticas lentas. Aqui eu tenho um neurônio, eu tenho a membrana, né, pré-sináptica, aqui a vesícula, liberando o neurotransmissor. Então, o neurotransmissor, ele vai poder se ligar a um receptor, que é um canal iônico. Então, se esse receptor é um canal iônico, ele muda a sua conformação, ele pode, por exemplo, permitir a entrada em fluxo de determinado íon, por exemplo, o sódio. Então, se o sódio é uma carga positiva, ele vai promover potencial pós-sináptico excitatório. Se for um canal de cloro, ele vai produzir, né, o cloro entra, vai produzir um potencial pós-sináptico inibitório, porque a célula vai ficar hiperpolarizada. Então, ele vai promover, né, abertura de canais iônicos, né? No caso de PEPS, sódio, né, e cloro, o PIPS, né, hiperpolarização. Mas o neurotransmissor, ele vai poder também se ligar a receptores, né, que não são canais iônicos. Esses receptores são proteínas transmembrana, semelhantes aos canais iônicos, e essa proteína transmembrana, ela não é um canal, mas ela está acoplada, né, por exemplo, a uma proteína G. E aqui, quando o receptor se liga, ele ativa essa proteína G. Ao ativar essa proteína G, que nós vamos chamar de segundo mensageiro, né, essa proteína G pode fazer 2 coisas. Uma delas é que a proteína G ativada promove, né, ela se liga a um canal iônico, promovendo a abertura desse canal iônico, né? Então, a abertura desse canal iônico pode, né, promover, né, um potencial pós-sináptico excitatório, um potencial pós-sináptico inibitório. Mas essa proteína, né, G, ela pode atuar modificando, né, outras proteínas existentes, uma proteína quinase, uma fosfatase e tal. E isso tudo vai gerar, né, respostas intracelulares que vão mexer no metabolismo da célula. Então, esta via aqui é uma via mais lenta. Aqui é uma resposta mais rápida.
né? Então, o neurotransmissor pode ter essas duas situações. Isso aqui é uma resposta ionotrópica, isso aqui é uma resposta metabolotópica e esse aqui é uma resposta ionotrópica indireta. Então, pode acontecer as três coisas. Para isso, né, uma coisa importante é ter, né, a própria, né, produção do neurotransmissor. Alguns neurotransmissores, eles vão ser produzidos no corpo da célula, vão ser transportados aqui pelos microtúbulos e depois vão ser armazenados aqui, né, na terminação do axônio. Também, né, esse neurotransmissor ele pode ser recaptado e, ao ser recaptado, né, ele, né, pode ser reutilizado. Esse neurotransmissor também ele pode ser degradado aqui na fenda sináptica. Os exemplos dos receptores, né? Então, o que vai definir a função não é a propriedade do neurotransmissor, mas a propriedade da interação neurotransmissor e receptor. Aqui, no caso, eu tenho, né, um exemplo de um receptor ionotrópico, no qual o neurotransmissor vai se ligar aqui, ao se ligar ele muda a sua conformação, permitindo, então, a entrada, né, ou a saída, né, do íon. Do receptor metabotrópico, né, ativação de uma proteína G, no caso aqui da adenilciclase, né, e essa proteína G aqui é que vai ser o segundo mensageiro, sendo o neurotransmissor o primeiro, e o segundo mensageiro pode, né, ativar um canal iônico ou pode ativar uma via metabólica. O receptor da acetilcolina. Então, a acetilcolina é um neurotransmissor bastante conhecido há muito tempo, desde o início do século passado, né? Então, a gente conhece muitas coisas da acetilcolina. A acetilcolina ela é importante como neurotransmissor, né, da junção neuromuscular. O neurônio motor ele libera, né, a acetilcolina, né? Também, né, o nervo vago libera a acetilcolina. Há liberação de grandes vias neurais, né, importantes da acetilcolina, né, no sistema nervoso central, por exemplo, que estão relacionados com ativação. Nosso momento agora de manter a vigília, nós temos os circuitos neurais colinérgicos sendo ativados, existem circuitos, né, colinérgicos fundamentais no nosso córtex, que são importantes para a nossa memória, né, e quando eles são bloqueados, você tem, né, uma dificuldade de evocar informação. Parte desses circuitos, inclusive, são alterados, né, na doença de Alzheimer. Então, vejamos, eu tenho dois tipos de receptor para acetilcolina. Eu tenho um receptor nicotínico, que ele é chamado de nicotínico porque ele responde, né, à nicotina. Ele está principalmente presente no músculo esquelético, mas também, né, no sistema nervoso central. E o receptor muscarínico, que ele responde a essa substância chamada muscarina, que ele está presente, né, no músculo cardíaco. Veja que no músculo esquelético, né, o receptor aqui, né, ele é um receptor tipo receptor nicotínico. Quando ele é receptor nicotínico, quando duas moléculas de acetilcolina se ligam a ele, ele muda a sua conformação e permite influxo de sódio, que é o que ocorre na musculatura estriada esquelética, promovendo potencial pós-sináptico excitatório ou potencial da placa motora. Então, aqui no caso, veja bem, o receptor, né, a acetilcolina vai ser excitatória para o músculo estriado esquelético, vai aumentar a contração. Enquanto que o receptor muscarínico, né, quando a acetilcolina é liberada na musculatura cardíaca, ele vai se ligar a um receptor ionotrópico. E o mais interessante é que aqui a acetilcolina vai promover uma diminuição, né, do influxo de cálcio, então ele diminui a força de contração e uma diminuição, né, da despolarização espontânea, diminuindo a frequência cardíaca. No sistema nervoso central, você tem as duas coisas, tanto o receptor muscarínico como o receptor, né, nicotínico. Professor, diga. Nessa parte de recepção, alguns antidepressivos, eles agem impedindo a captação de serotonina. Então, seria tipo, impedir essa reabsorção do neurotransmissor? Exatamente, né? Então, é o que você veja que aí, no caso, você faz, né, quando alguns neurotransmissores são liberados, eles são recaptados.
se você inibe a recaptação, ele vai passar mais tempo na fenda sináptica. Vejamos aqui na questão da acetilcolina, né? Então, isso aqui é uma sinapse colinérgica, né? Aqui é a acetilcolina, né? E aqui a gente está representando apenas uma sinapse, vamos dizer, nicotínica, né? Os receptores estão aqui, né? Seriam todos os canais iônicos, são receptores nicotínicos. E aí, o que ocorre? Primeiro, eu vou ter que ter a formação da acetilcolina. A acetilcolina, a molécula, ela não está presente na circulação e o neurônio capta, certo? Então, eu tenho a produção aqui, eu vou ter lá, usar a glicose, transformá-la em piruvato, aí eu tenho acetil com a enzima A, que eu vou se juntar com a colina, aí eu vou ter aqui uma enzima, né, que é a colina acetiltransferase, que vai, então, né, produzir finalmente a acetilcolina. E a acetilcolina vai ser armazenada em vesícula. Quando a acetilcolina ela é liberada, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai se ligar ao receptor, né? Pós-sináptico, ela se liga a esse receptor. Mas só que ela não pode ficar aqui constantemente. Então, existe uma enzima localizada aqui, que é a acetilcolinesterase, que vai degradar a acetilcolina em acetato e colina. Então, veja, o acetato ele vai ser depois eliminado, vai ser drenado aqui, vai ser eliminado, e a colina ela pode ser reutilizada, ela vai ser recaptada para ser reutilizada novamente. Isso, né, para acetilcolina. Tá? O receptor de glutamato é um dos receptores mais complexos que nós temos. O receptor de glutamato, ele é o receptor mais excitatório, ele está muito presente no córtex cerebral e em várias áreas. Veja, essa aqui é a estrutura proteica, né, do receptor do glutamato. Cada informação dessa aqui é um site, ou seja, é um sítio da proteína em que determinadas substâncias se ligam, certo? Esse receptor, desculpa, ele tem uma característica importante, é que ele, na condição de repouso, ele tem um íon magnésio ligado aqui no meio, e esse íon magnésio, ele bloqueia, né, a passagem do sódio e do cálcio. Quando o glutamato se liga ao receptor, esse magnésio ele é liberado, e isso permite, então, né, a passagem de sódio, e se ele ficar por muito tempo, ele também permite a passagem de cálcio. Uma coisa importante que a gente tem que ver dos receptores é que eles podem se adaptar. Né? Como é que são essas? Olha, o receptor é uma proteína transmembrana, certo? Aqui eu tenho uma proteína transmembrana. Quando esse receptor ele é muito hiperativado, né, eu posso ter aquele processo, veja, um modelo mosaico fluido. Essa proteína ela pode, né, ficar mais exposta do lado externo, ou ela pode se invaginar e ser, inclusive, metabolizada. Então, veja, se eu tenho, né, uma hiperativação desses receptores, né, eu posso, inclusive, ter uma metabolização dele e ele deixar de existir, a célula deixar de ter o receptor. E aí ela não responde mais aquele receptor. Isso ocorre, né, ou responde menos se eu tenho menos receptores. Para os receptores... Professor, diga. essa adaptação dos receptores é o que acontece na diabetes mellitus tipo 2? Exatamente. O que vai acontecer, eu tenho uma hiperativação, tenho muita glicose, né, vai liberar muita insulina, eu tenho uma grande quantidade de insulina atuando sobre os receptores, sem necessidade de resposta, eu vou ter invaginação e degradação desses receptores. Certo? Entendi, muito obrigada. Então, esses receptores que são relacionados, né, com metabotrópico, né, são receptores que vão, né, estimular as sinalizações intracelulares. Então, aqui eu tenho uma ativação de uma proteína G, né, com um sistema heterodímero. Né, então, aqui eu estou ativando, né, aqui a proteína G, vai ser meu segundo mensageiro, eu vou ter um efetor proteico, e aqui eu vou ter alguma resposta fisiológica qualquer. Do mesmo jeito, né, eu posso ter aqui, né, uma fosforilação ou uma, né, desfosforilação, em que eu posso estar ativando ou inativando, né, uma determinada proteína. Essa sinalização intracelular, ela é muito interessante da gente entender como é que ela ocorre. Então, vejamos, aqui eu tenho várias etapas. Né? Eu tenho aqui na linha superior,
eu tenho a linha dos neurotransmissores. Então, veja, aqui eu tenho presente a noradrenalina, o glutamato, né, e a dopamina, certo? E aqui a dopamina, eu estou chamando aqui, ó, dopamina receptor D2, porque é o receptor que nós estamos falando aqui, existem subfamílias. Aqui eu tenho o receptor M-glu, que é o receptor de glutamato M, e o receptor da noradrenérgico, o receptor beta-adrenérgico. Esses são os tipos de receptores. Quem vai ser aqui a questão da proteína G? Aqui, quando eu tenho um receptor, eu estou ativando a proteína G, que vai ativar a adenilciclase. Então, esse aqui, a adenilciclase, é o meu efetor proteico. O meu segundo mensageiro aqui, o AMP cíclico. E aí eu vou ter o efetor final, que é uma proteína quinase A. Então, eu tenho o neurotransmissor, interage com o meu receptor, que ativa a proteína G, que ativa a adenilciclase, que ativa o AMP cíclico, e o AMP cíclico vai ativar uma proteína quinase, e essa ativação dessa proteína quinase A vai aumentar a fosforilação proteica no nível intracelular. Já o glutamato vai ser uma proteína G novamente, eu vou ativar aqui uma fosfolipase C, essa fosfolipase ela vai tanto, né, ativar o diaglicerol, ou inositol. Aqui eu tenho uma ativação de proteína quinase tipo C, aqui eu tenho, né, uma liberação de cálcio que estão, né, em vesículas, né, dentro do intracelular. Então isso aumenta, né, tanto a fosforilação, né, de proteína, como aumenta uma ativação das proteínas que são dependentes de cálcio. Quando o cálcio se liga, essas proteínas elas ficam ativas, boa parte delas, com a ligação com cálcio, possibilita com que elas entrem no núcleo e vão promover a ativação do genoma. Já nessa situação aqui, olha o que ocorre. Eu tenho a ativação do receptor, a dopamina se liga, ativa, eu tenho uma inibição da adenilciclase. Então, se eu tenho a inibição da adenilciclase, diminui a adenilciclase, eu tenho uma diminuição de AMP cíclico, então eu tenho uma diminuição da ativação da proteína quinase A, então eu tenho uma diminuição do processo de fosforilação proteica. E essa diminuição é que vai ser o resultado, né, final. Então, basicamente, o que eu vou ter no meu sistema é sempre um processo que vai ou aumentar, né, pegar uma proteína e vou fosforilar, né, ou, né, eu vou desfosforilar essa proteína. Né? Vou ativar uma proteína quinase ou uma fosforilação. Então, parte dessas proteínas, principalmente, né, que, né, são ativadas por cálcio, né, aqui, elas entram no núcleo e podem ativar lá, né, alguns exons, e com isso eu vou promover a liberação do RNA mensageiro, vai para o RNA transportador e eu ter formação de novas proteínas. Isso, né, sendo induzido pela, né, o neurotransmissor. Por exemplo, que proteínas são essas que estão sendo induzidas pelo neurotransmissor? Pode ser a formação de novos receptores, pode ser a formação de neurotransmissores, pode ser, né, a formação de enzimas que vão metabolizar os neurotransmissores, os receptores e etc. Então, os neurotransmissores em si, né? E aí nós vamos falar de dois grupos de neurotransmissores, aquilo que nós chamamos de neurotransmissores clássicos e os neuromoduladores, né? Esta é uma tabela que está, inclusive, lá ela está um pouco defasada já, mas nós vamos utilizar, está lá no livro, né, dos 100 bilhões de neurônios. Então, aqui eu tenho esses aqui nós estamos chamando de neurotransmissores, são neurotransmissores clássicos e os neuromoduladores. Os neurotransmissores, alguns deles são aminoácidos, como o GABA, o glutamato, a glicina e o aspartato. Então, todos são aminoácidos. Aqui eu tenho alguns, né, neurotransmissores que são derivadas das aminas biogênicas, como a acetilcolina, a adrenalina, a dopamina, né, a histamina, a noradrenalina, a serotonina. Alguns neurotransmissores são derivados da purina, por exemplo, a adenosina é um neurotransmissor, o ATP também é um neurotransmissor. Neuromoduladores, tem alguns que são peptídeos, né? A gastrina, né? A colestacinina,
os hormônios da neurohipófise, como vasopressina, ocitocina, tudo isso funciona como a própria insulina no sistema nervoso central, ela é utilizada, liberada por neurônios, como, né, o neuromodulador, os opioides, a encefalina, a beta, a endorfina, vários tipos de secretina, né, são, né, utilizadas pelos neurônios como neurotransmissores, tais, etc. E alguns gases, como o óxido nítrico, né, e o monóxido de carbono também pode ter ações como neuromoduladores. E aí, como é que isso ele vai ser liberado? Essa é uma questão importante da gente ver, né, do processo. Aqui eu tenho uma membrana pré-sináptica. Então, quando chega o potencial de ação, aqui nessa membrana, o que eu vou ter é a entrada de cálcio, porque eu tenho, né, a ativação dos canais de cálcio dependendo de voltagem. Esse cálcio ele vai ativar essas proteínas que aqui estão representadas aqui em verde, tá? Essas proteínas fazem, né, o ancoramento das vesículas sinápticas na membrana pré-sináptica. Depois que eu tenho esse ancoramento, você tem uma fusão e a fusão lhe permite a liberação do neurotransmissor. Olha, quando eu faço essa fusão, é como se eu tivesse um aumento da membrana pré-sináptica. Para que essa membrana não fique aumentando continuamente, posteriormente, essa área que foi aumentada, ela vai ser invaginada, certo? E vai depois formar uma vesícula, e essa vesícula vai ser, né, metabolizada pelo endossoma, né, ou transformado, né, numa nova vesícula sináptica. Essas proteínas, elas são chamadas, né, complexos de proteínas sinápticas, ou SNARE. Essas proteínas têm várias, né, elas, na verdade, essa membrana aqui da vesícula sináptica ela é semelhante à membrana, né, da célula, a estrutura. Né? E aí o que ocorre? Existem algumas toxinas, como as toxinas, né, tetânica, algumas toxinas botulínicas, né, que bloqueiam, né, essas proteínas. Às vezes, né, algumas doenças, né, você tem, né, uma alteração, uma mutação, e a sequência de aminoácidos dessas proteínas são diferentes, e com isso a eficácia do ancoramento dessas vesículas são baixa, e aí as sinapses são ineficientes. Das aminas biogênicas, né, um neurotransmissor importante, que é a noradrenalina. O que a gente tem, né, né, a partir da dopa-dexcarboxilase, eu tenho a formação da dopamina, que vem lá da tirosina, né, eu tenho a dopamina, aí a dopamina beta-hidroxilase forma, né, a noradrenalina, que tem essa estrutura aqui, né, e se no neurônio tiver essa outra enzima, eu vou formar a adrenalina, que tem essa outra estrutura. Então, como é que é essa sinapse? Basicamente, quando eu tenho a liberação de noradrenalina, né, que está aqui ampliada, né, eu tenho ela vai ser sintetizada e guardada em vesícula, liberada. Quando ela é liberada, ela pode agir num receptor, né, pós-sináptico, que pode ser um receptor ionotrópico ou um receptor metabotrópico, dependendo se é alfa, beta e etc. Também, nessa sinapse, existem os receptores pré-sinápticos. Então, isso aqui é receptor pós-sináptico, isso aqui é receptor pré-sináptico. Para que é que serve esse receptor pré-sináptico? Esse receptor pré-sináptico é um autorreceptor. Ele serve se eu tiver muita noradrenalina aqui, ele se liga a esse receptor, e esse receptor aqui, o que ele vai fazer é inibir, né, ou reduzir a liberação de noradrenalina. Então, esse receptor, ele serve, né, para modular, né, a liberação, né, da noradrenalina. A liberação é esse aqui no caso, ou também ele pode ter a função de modular a síntese. Também eu tenho um transportador, né? O neurotransmissor está aqui na fenda sináptica, ele pode ser recaptado, certo? Aqui é a serotonina, né? Então a serotonina eu tenho um triptofano, o triptofano vai ser metabolizado até formar a serotonina. Do mesmo jeito, a serotonina, então, ela vai ser metabolizada e vai ser guardada em vesícula, vai ser liberada, vai agir sobre o receptor pós-sináptico ou no receptor pré-sináptico, ou ela é recaptada. Então, como, né, a serotonina, a gente sabe que a diminuição da sinapse serotoninérgica promove alguns sintomas de depressão. Então, em depressão, a gente
faz análise e percebe que em alguns casos de depressão você tem uma diminuição da ativação, né, do sistema serotoninérgico. Então, o que, que a gente faz? A gente pode usar, né, uma substância que estimule, né, simule a serotonina e vai agir aqui, ou eu posso, né, bloquear esses receptores. Então, eu estou bloqueando os receptores pré-sinápticos. Então, se eu bloqueio essa ação da serotonina de auto se regular, não vai acontecer. Então, vou aumentar a quantidade de serotonina na fenda sináptica. Ou então eu uso o bloqueio da recaptação. Se eu uso o bloqueio da recaptação, a serotonina não vai ser recaptada, então ela vai ficar mais presente na fenda sináptica. Então, eu estou aumentando a ação da serotonina. O GABA, né? Então, o GABA, que vai ser o aminoácido, ele vai ser, né, guardado também aqui na vesícula, ele vai ser liberado, ele vai agir no receptor pós-sináptico. Esse receptor pós-sináptico é o que nós chamamos de receptor GABA tipo A, ou no receptor pré-sináptico, que é o receptor GABA tipo B. Então, esse GABA tipo B aqui, que é o autorreceptor, né, ele vai fazer, né, uma autorregulação, regulação, retroalimentação. O GABA na fenda sináptica ele pode ser recaptado, então tem um transportador de membrana para GABA, ou o GABA ele pode ser captado pelo astrócito, metabolizado e depois liberado, e o neurônio vai reutilizar, né, aqui, por exemplo, a glicina, né, para ser reutilizado em formação, né, do GABA. Então, o glutamato, no membrana pós-sináptica, né, eu tenho um receptor ionotrópico e eu tenho um receptor metabotópico. Veja que no mesmo neurônio, mesmo numa mesma membrana pós-sináptica, eu posso ter os dois tipos de receptores, certo? E aí ele pode ser recaptado, captado aqui pela célula da glia. Então, veja que aqui a célula da glia ela vai ter uma função importante, que aqui seria um astrócito, né, para modular essa sinapse, né, glutamatérgica. A acetilcolina, o que diferencia dela, né, é que ela não tem receptor, né, autorreceptor. O que ela tem é essa molécula, que é a acetilcolinesterase, que vai degradar a acetilcolina. A acetilcolina tem um receptor pós-sináptico, né, que pode ser nicotínico ou muscarínico. Uma outra, né, neurotransmissão importante, descoberto, né, recentemente, é o que nós chamamos de orexina. Os neurônios que produzem estão lá no hipotálamo lateral, ele tem esses dois nomes, ele pode ser chamado de orexina ou hipocretina. Ele tem um efeito orexinogênico, ele estimula o apetite, né, e tem os seus receptores, que são dois tipos de receptores. Alguns receptores neurotransmissores especiais, um deles é a adenosina. A adenosina é essa molécula aqui, né, é a adenina mais uma ribose. Essa molécula, ela está ligada, né, aos 3-fosfato, então isso aqui é um ATP. Então, quando eu estou metabolizando, eu consumo um fosfato, o segundo, o terceiro. Se eu elimino os 3-fosfatos, eu fico só com a adenosina. E o neurônio utiliza essa adenosina, ele capta essa adenosina, que é do seu metabolismo, guarda em vesícula e vai ser utilizado a posteriori, né? Essa adenosina, né, o receptor da adenosina, né, ele é bloqueado pela cafeína. Então, a adenosina ela vai sendo, né, guardada em vesícula sináptica em alguns grupos neuronais no hipotálamo e durante a noite, né, eles são liberados e induz o sono. Se você usa a cafeína bloqueia, né, o receptor de adenosina, com isso o efeito indutor do sono da adenosina é bloqueado. É por isso que a maioria das pessoas que tomam café, né, ficam mais despertas. Então, o café é um medicamento é uma substância que ela é estimulante, não porque em si ela promove a estimulação no sistema nervoso central, mas é porque ela bloqueia o circuito da adenosina, com isso mantém os outros circuitos ativadores mais ativos. Um outro neurotransmissor, né, importante é o que nós chamamos de endocannabinoide. Os endocannabinoides eles foram descobertos a partir dos estudos, né, com a cannabis,
seja, aqui está a folha, mas a gente sabe que os canabinoides, os fitocannabinoides estão localizados aqui presentes, né? E a gente sabe que a ingestão oral, nasal, né, ou venoso dessas substâncias, né, de extratos oleoso aqui da cannabis, da maconha, promovem modificações comportamentais, o que significa que eles devem agir no sistema nervoso central. Um grupo de Israel descobriu que aqui, né, nessa planta, aqui na folha, existe um conjunto de substâncias, como o canabinol, né, o THC, o tetrahidrocannabinol, né, e o canabidiol, e mais um número aproximadamente de 150 outras substâncias que podem agir sobre o sistema nervoso central. Vejam que são todas substâncias com estrutura química muito semelhante. E se essas substâncias elas agem sobre o sistema nervoso central, modificando comportamentos, etc., deve existir algum receptor para elas e deve existir algum, né, neurotransmissor, né, também, né, endógeno. Né? E o que foi descoberto, né, também pelo grupo de Israel, duas substâncias endógenas, uma delas foi chamada anandamida, né, que e a outra, né, é o 2-araquidonil, né, glicerol, o 2-AG, são duas substâncias, veja que elas são semelhantes, elas são produzidas pelas células pós-sinápticas. Então, veja, aqui eu tenho uma célula pré-sináptica e aqui eu tenho uma célula pós-sináptica. O que ocorre? Então, imagine que essa célula pré-sináptica, eu tenho aqui o potencial de ação e eu libero muito neurotransmissor. Esse neurotransmissor, por exemplo, o glutamato, ele vai ativar os receptores ionotrópico e metabotrópico, e aí isso vai gerar um aumento da atividade da concentração de cálcio, né, no intracelular. Esse aumento de cálcio no intracelular vai promover a ativação de substâncias que estão aqui na membrana, que são substâncias, inclusive, né, oleosas, né, e essas substâncias elas vão serem liberadas, vão ficar na fenda sináptica e vão agir sobre os receptores, que foram chamados de receptores CB1. Esses receptores, eles estão na membrana pré-sináptica. Né? Esses receptores, quando esse canabidiol endógeno, produzido no nosso próprio corpo, pela célula pós-sináptica, se liga a esse receptor, ele promove uma inibição da liberação de neurotransmissor. Então, veja que interessante, eu tenho a liberação do neurotransmissor aqui, né, que vai ativar a célula pós-sináptica, e a célula pós-sináptica libera o neurotransmissor de uma forma retrógrada que vai inibir. Então, o sistema, né, de canabinoide endógeno, o que ele faz é inibir, né, as vias neuronais quando elas estão hiperativadas, endogenamente. Então, vocês provavelmente já ouviram, né, falar de que da indicação daquilo que nós chamamos, né, de maconha medicinal ou cannabis medicinal. Então, o que você ocorre em algumas condições? Então, imagine que eu tenho uma situação, né, que é uma doença, né, grave, né, que são síndromes, né, convulsivas, síndromes epilépticas em crianças recém-nascidos, que são difíceis de tratamento. Né? A criança ela já tem mais facilidade, né, de ter, né, convulsão, porque ela tem menos sinapse inibitória. Então, é uma síndrome que a gente chama de síndrome de Dravet, em que você tem uma mutação no canal de sódio dependente de voltagem. Então, o sistema glutamatérgico fica hiperativado. E os sistemas de canabinoide endógeno não são suficientes para promover essa autorregulação. Por isso que o uso de canabinoide exógeno, né, usando, né, os fitocannabinoides, eles vão atuar sobre os receptores e, com isso, eles bloqueiam o excesso de liberação de neurotransmissores. Com isso, eles diminuem essa hiperativação cortical, que é o responsável pela crises epilépticas dessa criança. E desta forma, você controla, né, essas crises epilépticas. Os outros neurotransmissores especiais que a gente fala, né, também são o óxido nítrico, né?
Então, o óxido nítrico, na verdade, ele é produzido também no neurônio pós-sináptico, é liberado, e ele pode, né, agir no metabolismo do neurônio pré-sináptico. Pode modular também, né, a célula da glia, que está aqui junto dessa sinapse, como um astrócito, ou um terceiro neurônio, né, que está próximo, né, dessa sinapse. E uma coisa importante que a gente sempre tem que ver é que nem sempre eu tenho só um neurotransmissor, né, numa única célula. Eu tenho, às vezes, mais de um neurotransmissor. Então, às vezes eu posso ter, vamos imaginar que eu tenho, né, um neurônio, cujo, né, o neurotransmissor, em algumas vesículas eu tenho um glutamato, né, então vamos fazer o seguinte exemplo aqui. Alguns eu vou usar o glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. Mas esse próprio neurônio pré-sináptico, ele também tem, né, glicina. E a glicina é um neurotransmissor inibitório. Então, imagine que, né, quando eu tenho uma frequência de disparo de potenciais de ação chegando aqui nesta condição, eu vou ter primeiro a liberação de glutamato. Quando eu aumento exageradamente, né, os potenciais de ação, a frequência, essa está hiperativando, ela vai liberar a glicina. Então, em um momento, baixa a frequência de potenciais de ação, a sinapse fica excitatória, alta, né, fica inibitória. Então, existe, né, uma multiplicidade, né, de mecanismos sinápticos. E, no fim, então, assim, nós vimos todo esse processo, e agora eu vou fazer o comentário geral sobre os grandes circuitos, os pequenos circuitos, né, neurais que são importantes para a gente entender o funcionamento do sistema nervoso. Então, os circuitos neurais a gente divide em circuitos longos e circuitos curtos. Aqui eu estou falando dos circuitos curtos. Os circuitos curtos geralmente têm como neurotransmissor o GABA, a glicina, a endorfina e o glutamato. Esses três aqui geralmente são inibitórios. Um exemplo de circuitos curtos são os circuitos dos interneurônios que estão localizados lá no córtex. Então, isso aqui é um desenho esquemático do córtex, né, que é a camada 1, a camada 2, 3, 4, a camada 5A, 5B, né, e 6. Olha, esse neurônio aqui, por exemplo, que está lá na camada 6, ele se projeta para o tálamo. Esse neurônio está lá na camada 5B, está se projetando, né, lá para o tronco cerebral e para a medula espinhal. Né? Esse neurônio aqui, ele vai se projetar principalmente para áreas subcorticais. Mas eu tenho aqui um conjunto de neurônios que são neurônios, né, interneurônios, que são circuitos pequenos. Então, esses circuitos aqui no próprio córtex são importantes para modular essa atividade cortical aqui. Outros circuitos pequenos são os circuitos que estão aqui localizados na medula, dos interneurônios. Então, veja, olha, reflexo, né, miotático, ativo, aqui é o neurônio sensorial, né, o neurônio 1A, vai fazer sinapse direto com a musculatura, com o motoneurônio da musculatura extensora, vai fazer sinapse com o interneurônio inibitório, que vai inibir o motoneurônio da musculatura, né, flexora. Certo? Então, eu tenho circuitos curtos também na medula espinhal. Mas eu tenho circuitos longos, né, que são neurônios localizados aqui no tronco cerebral, aqui no hipotálamo, e que se projetam difusamente para o córtex ou difusamente aqui para a medula espinhal. Esses circuitos são o que a gente chama de circuito dopaminético, noradrenalina, serotonina, acetilcolina, histamina e serotonina. Todos esses circuitos aqui, esses 4 aqui, a gente antigamente chamava ele, né, de SARA, que era Sistema Ativador Reticular Ascendente. Os neurônios produtores desses neurotransmissores estão localizados aqui, no tronco cerebral, no mesencéfalo, né, ou na ponte, na medula oblonga. E esses dois, né, a histamina e a orexina, são no hipotálamo, né, estão localizados lá no hipotálamo. Então, aqui no caso, a histamina está localizada nos corpos mamilares, no hipotálamo posterior, e a orexina no hipotálamo lateral. Então, olha, esse aqui é um circuito, é um desenho, um esquema, né, dos circuitos do sistema motor. Então, olha, aqui eu tenho um córtex motor, e aqui, olha, eu tenho o músculo. Certo? Então, o músculo em si,
né, ele vai receber projeções diretas do motoneurônios. O motoneurônios vai receber projeções diretas lá do tronco, lá do córtex cerebral, né, aqui, ó, direto, né, atuando aqui. Ele vai receber projeções indiretas, passando aqui pelos núcleos rubro, pelo colícuo superior, né, passando aqui pelo tronco encefálico, pela formação reticular, pelos núcleos vestibulares, né, núcleo olivário inferior, núcleos pontíneos, passando aqui pelo cerebelo, passando aqui pelos gânglios da base. Veja que esses circuitos são circuitos longos, né, e formam tudo para você permitir com que a gente tenha uma atividade motora, né, execute o comportamento de uma forma eficiente, né? Os circuitos dopaminérgicos, os neurônios estão localizados fundamentalmente aqui, na substância negra, na área cinzenta tegmental ventral. Eles se projetam, tem uma via do mesencéfalo para, né, aqui o núcleo caudado, e uma via do mesencéfalo que vai para o córtex, principalmente para a região do córtex, né, frontal. Eu tenho dois tipos de receptores do sistema dopaminérgico. Eu tenho aqueles que a gente chama de família D1 e eu tenho, né, da família D2. Né? A família D1, quando a dopamina se liga a esse tipo de receptor, promove uma ativação da adenilciclase, enquanto que quando a dopamina se liga a essa família de receptores, né, D2, D3, D4, ela vai promover uma inibição da adenilciclase. Veja que é o mesmo neurotransmissor, mas o receptor muda, né, o receptor muda a resposta fisiológica, né, na célula pós-ganglional, ou pós-sináptica. Os circuitos colinérgicos, os neurônios cujo neurotransmissor é acetilcolina, geralmente eles estão localizados aqui no mesencéfalo ou no prosencéfalo basal. Eles também se projetam difusamente para o córtex, eles ativam todo o córtex e se projetam, né, para o próprio mesencéfalo, o próprio tronco cerebral, né, e a medula espinhal. Há circuitos colinérgicos no próprio, né, córtex, por exemplo, aqui se projetando da região do hipocampo para as regiões pré-frontais. É uma projeção difusa e é uma projeção tanto dessa região, né, que é o lobo temporal medial para o córtex pré-frontal, como da região, né, do córtex pré-frontal para o, né, lobo temporal medial. Isso aqui, o lobo temporal medial, é o hipocampo, que é uma estrutura que está muito relacionado, né, hipocampo, né, relacionado com a memória, e por isso que a gente já hoje sabe, né, que esse circuito ele é fundamental para uma memória eficiente. Em pacientes que têm distúrbios neurodegenerativos como Alzheimer, que têm alterações de memória, ou seja, déficit de memória, se usa substâncias que aumentam, né, esses circuitos colinérgicos para, né, reduzir as queixas ou os sintomas de déficit de memória nesses pacientes. Outro circuito é o circuito noradrenérgico. Os neurônios estão localizados aqui no tronco cerebral, nessa região, que é chamado locus cerúleo, se projetam difusamente para o córtex cerebral, né, como para o cerebelo, para a medula espinhal, etc. O circuito de serotonina, né, esses neurônios, os corpos dos neurônios que sintetizam a serotonina, estão localizados aqui no tronco cerebral, no mesencéfalo, né, na ponte, né, ou aqui, né, na medula oblonga. Eles se projetam difusamente para o córtex, né, então eles ativam o córtex e se projetam também para as áreas, né, medulares. Então a gente fala, né, como eu comentei para vocês, do SARA, né, que é o Sistema Ativador Reticular Ascendente, que é formado por esses grandes circuitos, o circuito dopaminérgico, o colinérgico, o noradrenérgico, o serotoninérgico, e, né, eu tenho um circuito também estaminérgico, que a histamina, esses neurônios estão localizados aqui no hipotálamo posterior, eles se projetam ascendentemente para o córtex, né, cerebral, se projetam para o próprio hipotálamo e também, né, para o tronco cerebral. Outro circuito importante que é o de orexina, né, que os neurônios estão localizados aqui, né, no hipotálamo lateral,
Aqui, então, os neurônios de orexina se projetam para o próprio hipotálamo. Veja, eles se projetam para essas áreas, os núcleos da RAF, o núcleo da RAF, né, que é o que vai produzir a serotonina, aqui para o lóculo cerúleo, que vai produzir, por exemplo, né, a noradrenalina. Né? Então, esses grandes circuitos neurais, né, hoje a gente considera eles fatores importantes no entendimento das doenças, né, neurais, nas doenças neurodegenerativas, principalmente, e é por isso que nós temos hoje, né, além do mesmo jeito que nós tivemos, né, um avanço muito grande, né, na área médica, na neurociência com o genoma, nós temos hoje o que a gente chama de projeto Conectoma. O que é esse projeto Conectoma? Na verdade, é entender melhor como é que são esses circuitos. E aí é possível fazer o traçado desses circuitos de uma determinada área cerebral para outra área cerebral. Então, isso aqui está representando, cada dessa representa, né, um circuito neural específico, e a gente já sabe que algumas patologias neurodegenerativas ocorrem em decorrência de uma deficiência desses circuitos. Os estudos ainda são preliminares, mas que têm demonstrado que no futuro a gente vai entender muito melhor as doenças neuropsiquiátricas, por exemplo, a partir de um olhar do conectoma. Né? Eu vou olhar também para os níveis de neurotransmissores. Eu sei que, por exemplo, a depressão, eu posso ter níveis baixos, né, de serotonina, então por isso eu vou usar uma droga que facilite aumentar a sinapse serotoninérgica ou a sinapse noradrenética também, eu sei que estão reduzidas na depressão, eu sei que alguns sintomas, né, da esquizofrenia, como agitação psicomotora, né, a questão, por exemplo, de você ter, né, alucinações, elas são dependentes de um aumento da hiperativação dos circuitos dopaminérgicos, principalmente da via mesolímbica, ou seja, dos neurônios estão no mesencéfalo e se projetam para as áreas límbicas, e quando eu bloqueio, né, essa sinapse dopaminérgica, eu, né, melhoro, né, eu reduzo ou bloqueio esses sintomas psicóticos na esquizofrenia. Mas a ideia, a proposição que se tem é tentar mapear o máximo possível, com mais detalhes, e tentar ver quando eu tenho um padrão de normalidade, como esse padrão de normalidade ele se modifica para produzir uma determinadas doenças. Claro que a gente sabe que os conectomas são diferentes, assim como o genoma, mas em algumas condições, né, isso se torna patológico. E é isso que hoje está, né, sendo, né, investigado, né, como um avanço, né, ou seja, a fronteira, né, daquilo que a gente chama de neurociência clínica. Tá? Então, turma, era isso que eu tinha que apresentar para vocês, né, na aula de hoje, então eu fico aqui à disposição para questões, dúvidas, né, comentários, etc. Professor, Diga. eu tenho uma dúvida quanto a essa última parte. Quando você retira o remédio antidepressivo, é chamado processo de desmame. Qual é o processo, o que acontece para você ter essa readaptação do organismo? Tá, então assim, você só precisa fazer o desmame em duas condições especiais. Ou você vai ter, né, uma sensibilidade ou subsensibilidade dos receptores na sinapse, ou então você deixa de produzir o neurotransmissor ou uma determinada substância. Porque isso a gente faz, esse processo de desmame, não é só, por exemplo, na antidepressão, mas em outras condições. Por exemplo, um exemplo simples, claro, é assim, se eu tenho um processo inflamatório e eu preciso usar, né, um anti-inflamatório que é baseado, né, num corticoide, como a dexametasona, imagina que eu tenho uma doença inflamatória e eu preciso usar, né, dexametasona em alta concentração. A dexametasona, que é um cortisol exógeno, um corticosteroide exógeno, eu vou
ingerir e ele vai inibir a minha adrenal a produzir, né, o meu cortisol, porque a minha adrenal é como se ela entendesse que eu estou tendo muito cortisol. Então, ela deixa de produzir. Então, se eu preciso usar uma dose muito elevada, eu não posso tirar o remédio de uma vez toda, porque se eu tirar, a minha adrenal não está mais produzindo cortisol endógeno, ou está produzindo muito pouco. Aí eu vou ficar com déficit de cortisol. Então, eu vou tirando, né, eu vou tirando o cortisol, diminuindo a dose aos poucos, que é o que a gente chama de desmame. Então, o que é que ocorre do mesmo jeito quando a gente usa, né, uma droga que vai agir no sistema nervoso central? Pode ser um antidepressivo, pode ser, por exemplo, um hipnótico, né, uma substância que vai induzir o sono. Né? No caso de induzir o sono, eu posso estar usando uma substância, um benzodiazepínico, né, que o benzodiazepínico ele vai se ligar ao receptor GABA, né, e vai fazer com que esse receptor GABA, né, ele, né, fique mais ativo. Com isso, eu aumento, né, a função da sinapse inibitória, GABAérgica. Com isso, eu induzo o sono. Se eu fizer isso de uma forma por muito tempo, o meu neurônio pré-sináptico, né, ele passa a produzir menos GABA, né, produz menos neurotransmissor GABA, porque eu já tenho, né, uma substância exógena que está agindo no receptor pós-sináptico. Então, por ter diminuído a produção de GABA, se eu tirar de uma forma muito rápida, né, abrupta, né, o hipnótico, o indivíduo não vai conseguir dormir, né, ou vai se sentir muito mal, porque as sinapses GABAérgicas, que são sinapses inibitórias, estão baixas. Aí o indivíduo, né, pode, inclusive, ter uma crise de ansiedade, né, ou ter uma insônia, né, em decorrência da retirada brusca do medicamento. Aí, no caso, você precisa, né, reduzir, né, retirando a droga aos poucos, ou desmamando. Do mesmo jeito na depressão. Então, imagina que se eu estiver usando, né, um antidepressivo, né, que ele seja, né, uma substância que vai agir, né, no neurônio pós-sináptico. Os antidepressivos clássicos, que nós chamamos, né, de antidepressivos tricíclicos, é um conjunto de moléculas que eles vão agir na membrana pós-sináptica, né, no neurônio pós-sináptico, não é exatamente no receptor. Ele vai agir numa situação que é no próprio metabolismo celular. Por isso que o efeito dos antidepressivos clássicos, né, os antidepressivos tricíclicos, eles não são imediatos. Eles só vão acontecer 2 a 3 semanas após o início do tratamento. Então, o que eu fiz, né, depois de usar 1 mês, 2 meses de antidepressivo tricíclico, eu mexi foi no metabolismo da célula. Se eu tiro esse antidepressivo de uma forma brusca, o que que ocorre? Eu vou manter essa alteração por um tempo. Então, imediato, a pessoa tem um que a gente chama de rebote. Ele pode entrar numa fase depressiva aguda de uma forma muito abrupta. Do mesmo jeito, se eu uso um antidepressivo, né, que não é um antidepressivo tricíclico, que é um antidepressivo clássico, mas um antidepressivo que bloqueia a recaptação, então eu bloqueio a recaptação da serotonina. Eu aumento a serotonina na fenda sináptica. Aí a serotonina vai agir muito nos receptores pós-sinápticos. Né? Se eu fizer isso de uma forma crônica, a célula pós-sináptica vai ter uma tendência a fazer uma invaginação desses receptores, né, pós-sinápticos. Então, se eu tiro, né, esse bloqueador da recaptação de uma forma brusca, a quantidade de serotonina que vai ficar disponível na fenda sináptica vai ficar abaixo do normal, porque eu vou ter, né, poucos receptores na membrana pós-sináptica. Com isso, eu posso ter que a gente chama do efeito rebote, né, e aí o indivíduo entrar, né, numa fase depressiva de uma forma aguda. Por isso que você precisa fazer, né, essa fase de desmame. Isso vale para várias substâncias, vários medicamentos. E aí a gente diz, quando um medicamento, quando a gente fala tecnicamente que o medicamento causa dependência,
né, é que, né, ocorre modificações durante o uso crônico, e aí, para você retirar o medicamento, você precisa retirar de uma forma gradual, ou seja, desmamando, né, reduzindo a dose do medicamento, né, paulatinamente. Mais alguma questão? Professor, esse efeito reverso explica também por que demora tanto a começar a fazer efeito? Geralmente os medicamentos demoram. Exatamente. E aí, sim, na verdade, são duas coisas que ocorrem, né? Porque se a gente for olhar, por exemplo, os quadros das doenças, né, neurológicas ou neuropsiquiátricas, por exemplo, depressão, uma ansiedade, ele não é uma alteração exclusiva de um único neurotransmissor, de uma única via, são vários. Né? Na verdade, você tem alguns problemas, às vezes pontuais, né? Por isso a pessoa responde de uma forma muito rápida. Mas, no geral, as doenças são as doenças crônicas, você já tem uma readaptação ali do sistema nervoso, das vias, e às vezes você precisa agir só num determinado ponto. Você vai perceber que, quando você estiver olhando, né, um prontuário de um paciente que tem alterações, às vezes ele vai estar tomando um antidepressivo, um ansiolítico e, às vezes, um antipsicótico. E aí esse paciente ele é diagnosticado com esquizofrenia. Na verdade, ele está usando um antipsicótico por sintomas psicóticos, que é clássico na esquizofrenia, mas o paciente com esquizofrenia, ele pode também ter manifestação de ansiedade e depressiva, inclusive, embora o quadro dele fundamental seja a psicose. E aí você precisa usar os 3 medicamentos. Né? E aí, nesses casos, né, então você tem vários circuitos neurais alterados, né? Você está tentando manipular cada um, e isso é mais difícil de você tratar, as respostas são mais lentas. Né? Quando você tem uma condição que só tem aquele sintoma específico, você só tem sintomas de ansiedade, né, ou um sintoma depressivo específico, né, as respostas farmacológicas são mais rápidas e é mais fácil de você tratar. Quando é que essa condição ocorre? Né, de uma ansiedade mais específica ou uma depressão, é quando isso ocorre no indivíduo mais jovem, você faz um diagnóstico muito mais precoce, ou quando essas respostas depressivas, ou que o indivíduo entra numa depressão ou numa ansiedade, elas são causadas, né, por um evento específico. Eu posso entrar numa crise depressiva pontualmente porque eu perdi um ente querido. Geralmente, nesses casos, as respostas, né, a um antidepressivo ela é muito rápida e eficiente. Agora, uma outra coisa é quando o indivíduo ele tem um diagnóstico que a gente chama de depressão maior, né, ele é crônico, depressão, aí as respostas terapêuticas elas são lentas, e além disso o indivíduo ainda tem surtos, às vezes melhora, às vezes piora, e de difícil tratamento, e geralmente cursa com outros sintomas, né, neuropsiquiátricos. Mais alguma pergunta, comentário? Professor, eu tenho uma dúvida, não tem muito a ver com a aula, mas tem a ver com o assunto. Eu acabei de escrever no chat. Por que alguns psiquiatras tratam ansiedade com antidepressivo com o objetivo de recaptar serotonina? Bem, é porque, na verdade, né, a gente sabe que é o seguinte, a melhora do sistema serotoninérgico deixa, né, o indivíduo, né, mais animado, entendeu? E isso ajuda em muitas coisas. Né? O primeiro, né, antidepressivo, né, que foi produzido e lançado no mercado, que tem esse mecanismo de ação, que é inibir a recaptação, foi o Prozac. Né? Então, quando o Prozac foi liberado, ele era vendido, né, você via, né, nessa época, vocês provavelmente não eram nem nascidos ainda, né, como o remédio da felicidade.
Porque, na verdade, se você aumenta a ativação do circuito serotoninérgico, momentaneamente você se sente mais feliz, né? E mais cooperativo, se envolve mais com a realidade e etc. Então, nos anos 90, tinha gente dando Prozac, né, até para os cachorros, né, estavam dando. E depois, né, claro, sempre tem essa onda, né, não era a medicina que estava fazendo isso, vamos deixar claro, né, na verdade era a indústria farmacêutica e as pessoas, a sociedade faz uso dos medicamentos como ela quer, sem ser indicação médica. Mas aí o que é que você faz? Você tem um paciente, né, que ele tem um problema que pode ser de ansiedade ou outro, mas que ele tem dificuldade de cooperação ou de interação, né, com o outro, inclusive uma dificuldade de você fazer terapia. E aí você usa, né, pontualmente, né, o inibidor de recaptação de serotonina para aumentar a serotonina e, com isso, tentar fazer com que o paciente fique mais cooperativo, se envolva mais nas orientações terapêuticas e saia daquela situação. Certo? Embora o caso seja, os principais sintomas dele seja de ansiedade, né, mas você quer que ele aprenda e ele autocontrole para sair daquela ansiedade, aí por isso que eu dou, né, um medicamento que vai inibir a recaptação da serotonina. Mais dúvidas? Professor, só para saber, o senhor vai colocar a aula gravada no Cigarro hoje? Devo colocar hoje. Né? Tá certo. Obrigada. Eu já coloquei os links da aula de ontem, já está no Cigarro, vou tentar colocar hoje, para vocês. Maravilha, muito obrigada, viu? Tá bom. Pois, turma, um abraço, né, e até em breve, tá? Tchau, professor. Boa tarde. Dúvidas, questões, vocês podem mandar por e-mail, tá? Eu respondo a vocês. Ok, professor. Obrigada. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde para todos.